Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar se inscrevendo para o nosso canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você vai receber todos os dias as nossas celebrações e estará sempre rezando conosco. Não deixe também de curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos, com seus familiares, para que a evangelização ela chegue até a todos os confins da terra. Hoje a nossa igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria. Tenhamos a verdadeira visão no seguimento de Jesus Luz, que passou a vida fazendo bem aos necessitados. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Ó Senhor, escuta a prece, que te faço o meu pedido. Vem, me atende, Deus fiel, eu preciso ser ouvido. Se vieres nos julgar, todo mundo está perdido. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Vinde, benditos de meu Pai, diz o Senhor. Eu estava doente e me visitastes. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos, por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziam a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Causleu, do ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonaram vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei.
Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue. Não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, na memória de Santa Isabel, nós vemos alguns pontos que são fundamentais em que a liturgia traz para nós, para que a gente comece a refletir mais também sobre a nossa vida neste finalzinho de ano litúrgico da Igreja. O livro dos Macabeus, para que a gente comece a se situar, ele está inserido no período da ocupação grega. O que havia acontecido em Israel? Quando os judeus voltam da Babilônia, eles são então libertados por Ciro, rei da Pérsia, mas eles continuam dominados pela Pérsia. Eles tinham mais liberdade religiosa, mas ainda tinham digamos assim, uma pendência com a Pérsia. A Pérsia ainda mandava lá. Porém, quando passa-se um tempo, os gregos, principalmente na época helenística, né, quando o povo grego, muito mais forte, ali começa a ceder ao Império Macedônio e eles começam a expandir as suas crenças, esse povo grego vence o povo persa e aparece ali. Então, o povo que agora era primeiro escravo dos babilônicos, depois passou
por uma escravidão mais ou menos com a Pérsia, agora se vê dominado com os gregos. A dominação grega é a última antes do Império Romano, né? Depois do Império Romano é a época de Cristo já. Então esse texto do livro dos Macabeus, ele já está meio que perto e próximo, então, de Cristo, né? São uns livros aí que são dos últimos históricos para mostrar para a gente a grandiosidade do Deus de Israel. Então, esse povo grego, principalmente liderado pelo Alexandre o Grande, eles não chegam para o povo de uma maneira em revolta, como eles estavam acostumados. Todo o povo de Israel sempre foi acostumado com o combate. Sempre foi assim. Desde que eles saíram do Egito, nós vemos que eles combatem povos aqui, povos acolá, faz um combate militar para conquistar a terra prometida e por aí vai. Aqui não. Aqui o rei Antíoco, ele que já era meio ruim, né, como pessoa, ele acaba por se corromper com a cultura grega e deixa que a cultura grega, então, adentre. Aqui isso já mostra para a gente, muitas vezes, que as forças do mal, aqueles que são os inimigos de Deus, o pecado, não vem para nós de uma maneira, digamos, ofensiva. O pecado ele não aparece para a nossa vida de uma maneira aí que nós nos vemos obrigados. Não, ele vem como um convite. Olha, temos uma proposta aqui, temos uma proposta ali. Olha, isso aqui podia ser feito assim, isso podia ser feito assado. E a gente vai cedendo. A proposta escrita aqui agradou ao rei. E ainda agradando ao rei, isso é imposto aos súditos. E o pior é que a maioria do povo gosta. Então, todos aqueles costumes gregos que a história nos mostra foram inseridos para o povo judeu. E, com toda e absoluta certeza, entrou-se em um conflito moral. Por quê? Porque, embora não tenha brigas, lutas, guerras, existia para esse povo uma aceitação de culturas diferentes. O perigo, então, que mostra esse texto para nós é quantas vezes nós abrimos espaço na nossa vida para que algo de fora, algo que não tem nada a ver com a nossa realidade local, ou a nossa realidade familiar, ou os nossos costumes, nós abrimos espaço de fora e aí vamos sendo manchados pelo pecado, manchados por coisas novas. Às vezes até parecem melhores, são novidades aí que vêm, muitas vezes disfarçada de coisa boa, e aí todo mundo aceita. Só que a hora que a gente vê, essa realidade não está somente preenchendo a nossa vida. Nós estamos levando para a igreja, que é o templo, nós estamos queimando e rasgando a lei. Ou seja, isso significa o quê? Não é muito mais do que o ato histórico, é mostrar, nossa, nós que somos cristãos, educados na fé, que crescemos de acordo com o costume, que crescemos aí levados por Deus para as coisas boas, jogamos tudo isso fora, tacamos fogo, fogo sinal de destruição. Então nós não somente jogamos fora, mas nós destruímos tudo. Vamos agora começar a fazer uma realidade nova. E o pecado se instaura. Felizmente alguns resistem. Felizmente a história mostra, não só nessa época, mas em vários lugares, que tem aqueles que se recusam a abandonar a Deus. Aqueles que ainda são fiéis. Aqui nós já vemos gente sendo mortas, nós já vemos gente batendo de frente, mas ainda mostra que não é uma grande totalidade. Muitos se curvam, então, de acordo com aquilo que nos é imposto. Embora esse povo tenha se curvado por causa de um decreto real,
Mas quantas coisas da nossa vida nós não precisamos de ouvir uma outra autoridade. Nós vemos, então hoje é muito fácil, nós vermos pessoas aí influenciadoras, falando de coisas que são totalmente avessas ao Evangelho, avessas à realidade divina, e nós abrimos espaço. Ou a gente vê coisas que mesmo fora do ambiente digital, mas a gente vê grupo de pessoas conversando, questionando coisas que a gente mesmo tem no fundo do coração questionamento, e a gente aproveita e começa a questionar coisas reveladas por Deus, coisas que nos levam à santidade. O oposto total disso daqui é o que acontece no Evangelho. No Evangelho nós vemos um homem, o cego de Jericó. Nem nome tem esse homem, esse coitado. Pelo evangelista Lucas, o nome dessa pessoa não aparecendo significava que essa pessoa não tinha dignidade, que essa pessoa era mais um no meio. Só que ele resolveu se rebelar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É bonito quando nós vemos essa atitude desse homem, porque ele se rebela contra uma multidão que manda, fica quieto. Nós estamos num mundo hoje onde a espécie da quantidade ela está sendo mais favorecida do que a qualidade. Olha só o exemplo clássico, a quantidade de pessoas que se abriram na época dos Macabeus para os costumes helenistas, para os costumes gregos, e a quantidade de pessoas que fala para esse homem, fica quieto. Olha só, mas a qualidade de cristãos nos mostra e nos faz ter força para seguir em frente. O homem, quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele gritava. Só que não era um grito contra as pessoas, atenção a isso. Eu acho que isso é uma coisa que nós devemos prestar muita atenção. Este homem, ele não grita para brigar com as pessoas que o mandam ficar quieto. Muitas vezes nós temos uma autodefesa que, quando mandam a gente ficar quieto, mesmo que a gente tenha razão, nós queremos discutir, queremos brigar, queremos fazer isso e acontecer. Não, esse homem não deu valor, não deu absolutamente nada para essas pessoas, mas justamente continuou gritando, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus então o escuta. Não que Jesus fosse surdo, não que Jesus não tivesse escutado da primeira vez. Jesus deixou que ele tivesse que gritar mais e mais para ver até onde vai essa fé. Muito mais do que fazer esse homem voltar a enxergar, voltar a ter luz. Esse homem aparece como alguém que mostra uma fé, mostra uma postura que é cristã, e imediatamente depois da cura ele começa a seguir. Essa realidade então já mostra para a gente uma coisa muito simples. Quando nós temos a fé, tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo que vem tentar contaminar a nossa pureza de cristãos, nós deixamos de lado, nós não aceitamos. Por fim, hoje nós celebramos Santa Isabel da Hungria, uma mulher que ela era filha de um rei da Hungria, foi levada em casamento já muito nova, casou, continuou aí rica, mas em todos os momentos o que destacava ela não era a riqueza, mas era a sua presteza para com os pobres. Essa mulher que fazia-se consumir pela devoção ao Cristo e pela sua piedade, pelo seu temor, pela sua caridade, distribuía seus bens ao pobre. É muito bonito quando nós percebemos que ainda existem pessoas, embora ela tenha vivido na Idade Média, é muito bonito quando nós vemos pessoas que contrariam a lógica do mundo, contrariam aquilo que nós costumamos ouvir, costumamos ver e ainda achamos normal. Por isso, com essa liturgia de hoje, vamos pedir, na intercessão de Santa Isabel, vamos pedir que o Senhor abra os nossos olhos
para que o Senhor possa fazer com que a gente enxergue a sua realidade, enxergue a realidade da ressurreição. Vamos pedir que o Senhor mostre para nós tudo aquilo que está contaminando a nossa vida, fazendo com que nós destruamos a lei, destruamos os nossos costumes, destruamos toda a nossa dignidade, muitas vezes para estar pertencendo a um grupo social, pertencendo a alguma família, entre aspas, a algum grupo de amigos também, entre aspas, onde a gente só tem que pertencer a Cristo. É a Ele que nós pertencemos. Vamos rezar? Ergamos nosso coração em prece ao Deus da vida, para que volte para nós seu olhar benevolente e supliquemos. Confirmai nossa fidelidade a vós, Senhor. Dai à Igreja a fidelidade a vós, na solidariedade com os necessitados, rezemos. Confirmai nossa fidelidade a vós, Senhor. Dai-nos, mesmo diante de perseguição mortal, a inquebrável fidelidade a vós e a vosso Evangelho de vida para todos. Rezemos. Confirmai nossa fidelidade a vós, Senhor. Dai-nos aprender também com Santa Isabel a incansável caridade para com os necessitados. Rezemos. Confirmai nossa fidelidade a vós, Senhor. Senhor Deus, fortalecei-nos em vossa misericórdia, vivida de modo pleno por vosso Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo vinho, bendito sejais também pela graça no caminho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida.
Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pela fé, bendito pela Igreja, bendito sejais também pela força na peleja. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, para que, recordando a imensa misericórdia do vosso Filho, sejamos confirmados no amor a Deus e ao próximo, a exemplo dos vossos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade, a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas,
a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião, Santa Isabel da Hungria, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
dos cabelos de vossa cabeça há de se perder sem que Deus o permita. Salvareis a vossa vida na vossa constância. Na vossa constância salvareis a vossa vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Nenhum dos cabelos da vossa cabeça há de se perder sem que Deus o permita. Salvareis a vossa vida na vossa constância. Na vossa constância salvareis a vossa vida. Por este sinal sereis reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, diz o Senhor. Oremos. Renovados por estes sagrados mistérios, concedei-nos, ó Deus, seguir o exemplo de Santa Isabel da Hungria, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.